Bom, vamos então falar mais sobre este assunto. Agora quero entender a visão dele que está chegando aqui na nossa programação, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo aqui, bom dia para quem está assistindo. Obrigada, Gustavo. Bom, temos vários pontos importantes, mas não dá para não começar falando exatamente sobre o arcabouço, né? Pegando até o gancho já aqui do Rogério Seron, falando que sim, é um caminho sustentável, diferente das soluções passadas. A leitura que eu fiz, principalmente, acho que eu vi um pouco dividida a opinião de alguns analistas e estrategistas em si. Mas, assim, muito ainda, né? Algumas dúvidas e incertezas. Alguns analistas destacam que a regra está muito fundamentada em receitas, o que não tem ali o controle, né? O governo não teria exatamente esse controle, é mais variável. Por outro lado, também tem um ponto ali que eles levantam ser positivo, que a trajetória da dívida não tem uma tendência a ser explosiva por conta das travas. Mas eu queria entender na sua visão, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, como que você enxergou essa apresentação do texto, se você acredita que a proposta ela é sustentável. Eu entendo que ela foi muito linkada à LDO. E pela LDO, o governo está estimando crescer 2,3%, entre 2% e 2,5% no máximo nos próximos 3 anos. Algo que não é o cenário base assim, do mercado, nem dos economistas no foco. Você vê que 1% é colocado lá já com alguma desconfiança. Portanto, existe talvez uma dúvida de que se isso vai conseguir ser cumprido nos próximos 3 anos. É claro que você pode ter uma surpresa de receitas, como o ministro Haddad está tentando fazer. Taxar aposta online, vai buscar receita alternativa de fiscalização. Isso pode ser que supra a necessidade, porque com o crescimento você consegue arrecadar mais naturalmente. Mas, por enquanto, de fato, é uma proposta que ela é mais flexível que o teto de gastos. Isso acho que desde a eleição do ano passado estava claro que quem quer que vencesse as eleições, o teto de gastos ia ser flexibilizado. O segundo momento, a apresentação, ela foi confirmada que tem uma base grande em receitas. Na questão da despesa, ela até surpreendeu no artigo 3, quando ela menciona judiciário, menciona executivo, com alguma tentativa de controlar gastos de todos adiante. Acho que como ponto positivo, quando eles colocam que privatizações, concessões, dividendos de bancos não vão inflar a receita para se poder gastar mais, e acho que isso é bom. Isso não causa, por exemplo, um resultado inflado para um ano eleitoral. Isso é positivo. Agora, por outro lado, tem pontos para se questionar. Não está tão rígido assim, algum tipo de punição se você não cumprir a regra, que é algo que na apresentação dos slides algumas semanas atrás parecia que ia ser mais rígido. Parecia, não cumpriu a regra, vai ser penalizado com certeza. Agora não está bem esclarecido o que vai ser. Parece que é só enviar realmente uma carta para o Congresso, assim como acontece no caso do Banco Central, e isso é esperado. E você pode, inclusive, apresentar via LDO uma forma de você passar um pouco pela tangente e não ter que cumprir exatamente aquilo de cair de 70 para 50, a despesa como percentual da receita. Então tem uns caminhos para se precisar gastar mais. Eu só... Pode falar. Não, é que eu ia entrar justamente nesse ponto do não cumprimento, né? Uma coisa que me chama a atenção é que traz ali exatamente essa questão de o não cumprimento, ou vamos chamar o descumprimento, né, da meta, principalmente relacionada ao resultado primário, não configuraria ali exatamente numa infração à lei. O que na prática afasta um eventual risco até de um impeachment, vamos dizer assim, por crime de responsabilidade em caso de não cumprimento, o que tinha anteriormente. Eu queria entender exatamente a visão de vocês sobre este ponto, porque é um ponto importante. O não cumprimento, ele não vai ser então mais um crime, ele vai ser exatamente ali, mandar essa carta e uma justificativa. Eu queria entender, né, se isso é algo realmente preocupante e relevante na visão de vocês. Isso parecia já há algum tempo que ia ser feito, de novo. Já estava sendo discutido no ano passado que iam tentar colocar uma nova regra, qualquer que vencesse, para não cair nesse problema, porque estava sendo uma pressão muito grande para o teto de gastos. O que eu acho que ficou ruim é a parte de que você, por exemplo, não está em caminho de cumprir. Chegou em agosto, setembro, o que aconteceu nos últimos anos? Ministérios todos comecem a contingenciar. Não estamos cumprindo a regra, vocês não têm mais para gastar e vão ter que começar a cortar. Agora não tem isso. Então agora você pode começar a continuar gastando normal. Outro ponto é que parecia nos slides que já chegou no meio do ano, já está com uma cara que não vai cumprir, já fica claro que para o ano que vem vai baixar. De 70% da receita como despesa vai para 50%. Pelo que eu entendi, isso pode ter uma alternativa.
Então, tem pontos, sim, que são mais frágeis ao longo prazo, mas para estrangeiro, para investidor de fundos, acho que eles vão olhar muito mais que, pelo menos está tentando se perseguir uma regra fiscal nos próximos anos. Marco, eu queria saber a sua opinião. Antes da pergunta, a sua opinião em relação a esse ponto especificamente, em retirar, né, essa punição, talvez, não sei se esse seria o nome aí, né? Tirar o peso de um crime de responsabilidade fiscal em não cumprimento. Se, na sua visão, isso é um ponto de alerta que pode sinalizar, ok, se a gente não cumprir, temos aí uma possibilidade de uma política às vezes mais expansionista, não cumprir não vai dar em nada. Eu acho que cai totalmente a possibilidade de um impeachment em relação a essa regra, né? Então, em relação a esse ponto. Mas é lógico que, caso aconteça um ambiente de, por exemplo, crescer os próximos 3 anos, não entregar 2,5%, 2,3%, crescer 0,5% nos próximos 3 anos, a gente vai estar em um ambiente tão ruim, o governo vai estar tão desgastado, então é lógico que ele acaba sendo obrigado, ou forçado, que acho que é o que o secretário quis reforçar muito hoje, é a expectativa do fiscal, né, de buscar realmente um equilíbrio no nosso endividamento no longo prazo, o superávit ao longo dos próximos anos. Então acho que tem um lado positivo, acaba realmente tirando um pouco da lei, né, de fato, realmente esse descumprimento, mas lembrando que tem um peso muito grande, que acho que a preocupação realmente é um peso muito grande do Congresso em todas as decisões, que acho que a preocupação, que aí eu já passo para o Gustavo, que talvez, qual que é a possibilidade do cenário, dificilmente acontecer, mas será que essa vai ser a proposta mesmo efetiva aprovada no Congresso, que foi apresentada? Pode ter algum tipo de flexibilização, né? Seria flexibilização positiva? É possível ou ter alguma desidratação, né, nessa proposta? E acho que justamente isso, essa preocupação. O que a gente vai ter daqui provavelmente dia 10 de maio sendo aprovado no Congresso? Mas o mais importante, eu concordo com o secretário, que a gente precisa realmente ter uma sinalização de longo prazo para ter um equilíbrio fiscal de longo prazo, né, que acaba não necessariamente conversando com governos, né, mas sim com um projeto de Estado de longo prazo. Né? Olha, eu acho que a gente já teve, na verdade, da apresentação dos slides para cá, curiosamente, a oposição realmente do Congresso falando em regras muito frágeis, em querer endurecer, enrijecer as regras, e parece que vai ser assim durante a tramitação da Câmara e do Senado. E a oposição realmente à regra fiscal tem sido do próprio PT. A gente tem visto a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, bem vocal sobre esse assunto, e outros membros do partido indo a público criticar. Um dos casos mais escancarados foi a questão dos investimentos, de ter uma garantia mínima escrita em lei. O que também ficou um pouco mais solto no fiscal? Quando foi apresentado os slides, pela fala do ministro Haddad, parecia que a inflação ia ser travada no meio do ano. Por que faz diferença ser no final do ano para o meio do ano? Historicamente, a inflação brasileira se comporta assim, de ser quase um vale. No começo do ano começa em alta e vai se aproximando de junho e julho, ela recua bastante em 12 meses e volta a subir no final do ano. Então, é mais interessante para o governo ajustar com a inflação do final do ano, porque a receita infla, a possibilidade de gastar mais infla. Outro ponto que eu acho que ficou sobre flexibilizar ou não. Sobre o teto de gastos, só foi incluso mais um item, que agora me fugiu, que você pode gastar, exceto a regra. Então tem Fundeb, tem vários itens que não precisam respeitar. O piso de enfermagem, se não me engano, foi esse que ficou a mais. Isso. Tudo, Minha Casa Minha Vida entrou também nessas exceções agora. O Minha Casa Minha Vida ele entrou como investimento, ele não entrava, então você está garantido que você vai poder gastar com Minha Casa Minha Vida também a mais. Então teve mais exceções, isso era esperado. A dúvida que a gente ficou era sempre, será que vão incluir muito mais exceções ao ponto de que não vai ser uma regra tão sustentável assim? Não foi muito para esse lado. Mas isso não traz um risco, de repente, também linkado, né, a essa flexibilização e não se tornar um crime não cumprir, né, tirando aí essa flexibilidade, trazendo um pouco, né, previsto na regra, isso não traz também uma preocupação sobre um aumento do endividamento? Não, eu entendo que você tem um risco de não entregar as metas dos próximos anos. Então, ano que vem é estabilizar, meio ponto de 0,5% de superávit em 2025 e 1% em 26. Parece que, assim, muito difícil entregar isso. Parece que se cumprir o limite inferior já vai ser um grande sucesso.
Se você não tem nenhum tipo de punição, é óbvio que você dá um incentivo a não cumprir. Assim como nos anos do governo Dilma, a gente criticava muito que o Tombini tratava o teto da meta como meta e não era verdade. Só que como ele só precisava entregar uma carta para o Congresso, ele não era punido, propriamente. Gustavo, uma outra pergunta. A gente fica muito, acho que desde o início, né, desde da apresentação inicial, ficou claro que existe essa dependência muito grande do crescimento econômico, Sim. que é a arrecadação. Mas no sentido, caso não aconteça, né, ou aconteça de uma forma, enfim, menos intensa, numa outra intensidade, a gente vai depender também, talvez, do aumento da arrecadação. E uma das possibilidades, acho que talvez mais possíveis, né, é realmente a redução dos subsídios que a gente existe em diversos setores, né? E aí estamos falando, lógico, muito de, para quem usa a internet, aí de arrecadação via apostas esportivas, enfim, tem um debate. Mas e agora, né? Quais são os setores, né, como vai ser essa escolha, né? Se tiver realmente que reduzir subsídio, porque a gente está até discutindo, por exemplo, que acho que é uma das preocupações também, é o próprio setor agro, né? O setor agro ele é relativamente pouco tributado, que é um lado bom, positivo, e fez realmente o Brasil se destacar positivamente, em Embrapa, todo esse processo de evolução. E agora fica essa preocupação. Então, como agora acontecer essa escolha, né? Para realmente trazer novas fontes de receita, né? Eu entendo que tem itens mais claros, como a questão da aposta esportiva. Se você conseguir taxar isso, fica mais direto, assim. Acho que não tem uma resistência tanto quanto a isso. Legalizar jogos, no geral, traria uma arrecadação a mais e já vejo uma resistência menor. Já teve épocas que existia a bancada, principalmente evangélica, muito contra, agora ela já não é mais tão vocal quanto a isso e pode ser uma alternativa. A taxação de criptomoedas está sendo também mencionada, que atualmente boa parte das corretoras estrangeiras também não são taxadas, então seria mais uma via. Então, assim, entendo que vão ser buscadas essas alternativas para aumentar. Vide que a gente viu nessa última semana, a questão de taxar a importação em patamares menores, a resistência que deu. E provavelmente é algo que ainda não ficou muito claro para o governo atual. De que quando você pegou o governo lá em 2002, quando a taxa média de tributos era 30 e poucos do percentual do PIB, agora, quando eles entregam para a Dilma, já era 36. Então, existe a visão de que a gente cresceu muito a arrecadação, taxou mais gente, mas isso induziu um crescimento e a popularidade foi junto. Só que o problema dessa lógica é que você não pode taxar eternamente. A população vai ficando resistente quando chega em determinado patamar que parece que o Brasil já atingiu faz alguns anos. Então, qualquer tipo de novas taxas que estão sendo propostas nos últimos anos, vídeo Guedes tentando falar de CPMF, qualquer assunto assim, a população reage muito rápido, o Congresso reage muito rápido, então vai ser difícil. De fato, eles colocarem novos tributos que não sejam casos como esse. Ponto que não é que você está aumentando, é ponto que claramente está mais ilegal, mais fora, muito informal. Isso tudo bem. Acho que pode ser... Eu acho que esse é um ponto também importante, né? Na hora que você fala, pode ser uma alternativa. Não ficou claro, talvez, né? Na minha interpretação, queria entender de vocês, porque assim, ficou muito claro que está muito baseado nas receitas, mas não ficou claro e nem detalhado quais e de onde virão essas receitas. Você falou agora em relação a essas tributações, mas isso em si suficientemente não fecha a conta. A gente sabe disso. Tem a questão do agro, dos subsídios, que vai trazer também uma medida impopular, que teve ontem um exemplo, a gente viu ontem um exemplo de uma medida impopular, que foi essa taxação dos importados ali, daquela isenção. O governo precisou voltar ali, dar um passo atrás, vamos avaliar melhor para tentar encontrar alguma outra alternativa. Mas não ficou claro exatamente as linhas de onde essas receitas vão vir. Será suficiente só realmente fazer a taxação tanto dos jogos, né, das criptomoedas? A conta vai fechar? É por isso que quando eles colocaram no slide fiscalização e a gente perguntou o que era, ainda está sem resposta. Ainda não teve essa resposta. Eu também Você fiquei sem tem entender. só uma palavra lá no slide com alguns bilhões. E depende muito de crescimento econômico também, né? Esse ano praticamente já está dado, vai ser mais um crescimento relativamente fraco. E aí a gente vem com o PAC também, né? Ressurgindo de outras possibilidades para acelerar o crescimento. Mas a gente também depende de mundo, sobretudo de commodities. Mas vai depender muito de arrecadação. Eu acho que naturalmente vai passar por uma redução
de subsídios e aí começa o corporativismo, começa o lobby para saber qual o setor, porque tem muito setor que foi beneficiado por vários governos anteriores e agora é difícil você reduzir também, né? Com certeza. Eu acho que quando você dá algum incentivo fiscal, geralmente é para você desenvolver determinada indústria, determinado setor de serviço, agronegócio, que seja. Mas justamente é isso, é um incentivo, é um empurrão inicial, mas que a ideia fosse que você vá retirando com o tempo e tudo se sustente. Acho que não faz sentido você pensar que todos os setores necessitam um tipo de tributação especial, um incentivo especial para sempre, senão realmente não tem uma lei básica. Eu quero continuar no nosso tema aqui, trazendo inclusive outras questões, mas eu preciso fazer um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, por favor, verifique se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver, peço aqui a gentileza, inscreva-se no nosso canal. Se você estiver acompanhando a BBC News através de outra plataforma, através do Profit Pro da Nelogica, dê uma passadinha no nosso canal do YouTube também, faça a sua inscrição, ajude a gente a alcançar a nossa meta aí de inscritos. Conto com a colaboração sempre de vocês. Vamos então para um rápido intervalo, volto já com muito mais, debatendo aqui com Gustavo Cruz, Marcos Saravalli, Giro de Mercado. Fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, de olho aqui, inclusive, em algumas aspas de Roberto Campos Neto, né? Ele que está participando de um evento e comentou aqui alguns pontos, né, trazendo aqui para a gente atualizar vocês. Ele falou que sim, precisamos ser persistentes em política monetária. Desinflação está mais lenta do que pensávamos diante da taxa de juros. O anúncio fiscal ajuda bastante, mas é um processo. Ponto aí importante da visão de Campos Neto em relação, né? Todo mundo querendo entender qual seria a visão, né, até em si de Campos Neto sobre esse arcabouço. E então ele fala o seguinte: esse anúncio fiscal ele ajuda bastante, mas ainda assim é um processo. Ele também falou que o Brasil tem um histórico de inflação, somos cuidados sobre a sustentabilidade da inflação. Também falou que a desaceleração no crédito no Brasil, ainda, apesar de, né, ser problemática, é menor do que no mundo. O crédito direcionado explica um pouco a desconexão entre PIB e crédito no Brasil. Tá, então, né, umas aspas aqui de Roberto Campos Neto, presidente aí do Banco Central Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente atualiza, inclusive, mais falas aqui dele. Deixa eu só ir com a Débora primeiro, para a gente ver como que está a curva de juros. Débora, queria que você trouxesse, na verdade, um panorama, né, como um todo aí em relação a dólar, curva de juros, para a gente continuar aqui nosso papo depois com o Gustavo e com o Marco. Começando com a curva, viu, Paula? Até mostrei mais cedo aqui para o Saravalli como que a gente vê nessa tabelinha aqui, a gente consegue ver... Opa, deixa eu ampliar aqui o meu
minha tabelinha aqui da curva de juros. Toda a curva cai bastante, principalmente aqui na ponta, né, mais longa, que a gente tem juros aqui caindo na média, aqui, olha só, 2025, por exemplo, a gente tem DIs, caindo não, subindo, gente, já vou, olha eu aqui, invertendo as cores do negócio, né, com a China. Verde aqui é alta, não é baixa como é lá na China. Mas olha só, 2025 a gente tem DIs ali subindo 0,63%, 2026 tem 1,36% de alta para alguns DIs, ou seja, a ponta mais longa cai bastante, 2027 1,5%, 2028 mais de 2%, né, de variação de alta, ou seja, a gente tem, né, a ponta mais longa caindo bem mais do que a ponta mais curta. A dúvida que fica é o reflexo do arcabouço, é o cenário realmente de aversão a risco global? O que mais está fazendo o preço aqui nessa curva, está trazendo então essa aversão, né, na ponta mais longa da curva de juros? O fato é que no dólar a gente tem alta ainda, 0,93%. E a gente voltou a ficar acima daquele patamar, daquela marca psicológica dos R$ 5. R$ 5,04 agora, com a moeda americana subindo 0,94%. No Ibovespa, então, o cenário permanece, né, de queda forte, que 1,69%, 104.366 pontos, né? Diferente do cenário que a gente acompanhava desde aquele rally depois dos dados do IPCA, viu, Paula? Tá certo, Débora. Bom, pontos levantados pela Débora agora, perguntando aqui, tanto para o Gustavo quanto para o Marco Saravalli, queria entender a visão de vocês, essa ponta longa aí subindo, né, exatamente, viu? Inclusive até uma perspectiva de que se fosse muito bem visto ou bem aceito, trazendo ali um peso de uma responsabilidade fiscal, essa ponta, os juros futuros poderiam começar a ceder até um pouco mais. Vocês acreditam que seja algo pontual relacionado à questão de confiança sobre o arcabouço ou podemos ter aí alguma outra né, situação que estaria pressionando essa curva? É claro que tem sempre um ambiente diário, não é que só porque apresentou ontem o Brasil vai negociar só por fatores internos. É um dos grandes pontos, mas já tinha essa leitura há algum tempo. E desde que foi apresentada a parte dos slides, eu entendo que a curva deu uma recuada boa, tanto para prazos mais curtos quanto para prazos mais longos. Sim. Eu entendo que, quando a gente está falando de prazos mais longos, aqui no Brasil é sempre a questão fiscal, pelo menos há um belo tempo, diante da fragilidade que nós temos em relação a outros países. Portanto, você vai ter que provar na prática que você vai entregar esse zerar ano que vem, superávit, para aí realmente ter uma ponta longa caindo de forma mais definitiva. Enquanto você não entregar resultados, por enquanto vai ser só uma lei no papel, que a gente tem leis aqui no Brasil que muitas vezes não são cumpridas, né? Então, claro que é muito positivo você ter um guia. Sim. Acho que melhor do jeito que estava no começo do ano, que ninguém sabe exatamente o que tinha que perseguir. Mas agora cumpra-se o guia. Falando em juros, Marco, apesar de eu falar da ponta longa lá, dos juros futuros, só pegando o gancho aqui dessa fala do Campos Neto, né, a pergunta, né, era que se esse arcabouço realmente fosse trazer ali alguma sinalização importante para que o Banco Central pudesse, né, o Copom, sinalizar, né, inclusive chegar ali na taxa que o próprio, acho que o Focus é 12,5, se não estiver enganada, é isso? Projetando para o final desse ano? Fechamento desse ano, né? Pudesse sinalizar alguma redução para o próximo semestre. Ele fala agora aqui, né, ele está trazendo até outras aspas, mas acho que me chamou muita atenção quando ele falou o seguinte, o anúncio fiscal ajuda bastante, mas é um processo, né, e ele ainda falou o seguinte, desse histórico da inflação. Estamos cuidando, né? E somos cuidados sobre essa sustentabilidade da desinflação, a desaceleração do crédito também, ele falou sobre isso, mas ele falou aqui, um outro ponto importante. O nosso mandato é levar a inflação à meta. E a gente sabe que a meta está muito distante do atual patamar da inflação. Eu queria entender a leitura de vocês em relação, né, a essas falas de Campos Neto, logo após dessa divulgação do arcabouço. É claro que o arcabouço tem que ser votado, pode ser mudado, pode ser alterado esse texto, enfim, a gente sabe que o final ainda não quer dizer exatamente que seja da forma como foi enviado. Mas qual a leitura que vocês fazem sobre essas falas, inclusive de Roberto Campos Neto, trazendo que esse problema da inflação e a missão dele é trazer a inflação para dentro, né, da meta? Tem alguns críticos, né, do Banco Central que estão até... Um assunto que a gente discutiu muito no começo do ano, que era a meta de inflação, né, de longo prazo no Brasil. Aí alguns críticos tentam resolver esse problema de meta de inflação, falar, é só a gente jogar a meta para cima que a gente entrega a meta, né, no Brasil. Mas o jeitinho brasileiro. Mas talvez a discussão na academia seja que o Brasil não tem capacidade de ter uma inflação de 2,5%, 3%, enfim, padrões de outros países no longo prazo. Acho que essa é a discussão.
É lógico que acho que até o secretário estava falando hoje que aí soa assim, espero que aconteça, mas soa realmente um otimismo muito grande. Que ele fala, pô, se a gente conseguir entregar esse arcabouço fiscal a longo prazo e voltarmos a ter superávit, estabilizar a nossa dívida, a gente pode até recuperar o grau de investimento lá em 2025 e 2026. Né? Então, parece ser um pouco otimista, mas não é o que parece que está precificando na curva agora nesse momento. Marcos Saravalho, ou você está ouvindo o Campos Neto, não sei por onde, ou ele está te ouvindo. Porque ele então, acabou de falar... Deve estar aqui assistindo o BMC. Eu acho que ele está assistindo a gente, porque ele acabou de falar exatamente sobre isso. Ele falou assim, uma eventual mudança na meta da inflação levaria ao aumento do prêmio de risco. Né? Inclusive, no longo prazo, que você falou isso, provavelmente teria um prejuízo. A gente teria um prejuízo maior em mudar a meta. Não sou, eu sou totalmente contra a jogar culpa no carteiro, vamos dizer assim, né? Quem leva a mensagem, a meta de inflação que está fora de lugar. Não, pelo contrário, acho que a gente tem que ser rígido. Até entendo, assim, retirar a questão que a gente está falando do impeachment aqui da questão do arcabouço, mas é importante a gente ter realmente uma rigidez, o famoso cartão vermelho, assim, né? Porque se não tiver essa possibilidade, só o cartão amarelo, né? Você vai utilizando quantas vezes forem necessárias, né? Mas você sabe que não corre o risco do cartão vermelho, então não precisa se preocupar com o cartão vermelho. Que acho que é um pouco questão da meta da inflação. Pô, se eu tiver uma meta de inflação extremamente flexível, né? Que eu não preciso me preocupar, né? Que eu não preciso ancorar a expectativa, eu não preciso trazer para a meta, que eu sei que em algum momento alguém vai revisar para cima, então para que se preocupar? Aí justamente que eu acho que o SN está falando, né? O Campos está falando. O estresse, na verdade, é maior, porque ninguém vai se preocupar com a inflação, com o regime fiscal e acaba trazendo um prêmio de risco maior para todo mundo. E isso é menos emprego, isso é custo de capital mais alto, isso é de novo o Brasil ficando para trás do restante do mundo. Só para completar, ele ainda falou agora, mais uma aspas. Hoje a interpretação é que a mudança de meta não daria flexibilidade em política monetária. Não decidimos sobre meta, mas a recomendação é que ela não deveria ser alterada. Muitas variáveis que olhamos para a política monetária pioraram desde dezembro. Só para a gente completar lembrando aqui as aspas dele. Nós, né, discutimos no mercado financeiro, no mercado de capitais, mas CMN ainda não discutiu, né? Exato. Então, a reunião é agora em maio ou junho? Estou perdida. Mas sim, mais em maio, mas junho tenho certeza. Eu acho que é junho, então deve ser. Mas invariavelmente, a princípio, eu acho que eles vão... Os São outros dois votos membros, a um, Os outros dois membros vão trazer, falar, beleza, trouxemos já o arcabouço fiscal, então agora vamos trazer para o CMN a questão da meta. 2 votos do governo e 1 do Banco Central. Mas essa é uma discussão boa, né, Gustavo? Sim. Parece que existe um otimismo, né, dentro do governo, acho que é natural, mas parece que o mercado, lógico que hoje tem um estresse global, que talvez seja até a maior força, mas é difícil acreditar, isso a gente até já discutiu em encontros anteriores, numa recuperação no grau de investimento, pelo menos no horizonte que a gente consegue, né, vislumbrar, assim, mesmo colocando 25, 26, entregando superávit, eu acho que não vai ser por isso, né? Eu acho que é um horizonte relativamente curto para a gente falar, pô, beleza, o investidor estrangeiro vai dar esse voto de confiança, vamos devolver o grau de investimento. Lembrando que, dependendo da agência, a gente está lá embaixo, né? Então, tem um espaço ainda para recuperar. Não é nem que está no... Falta só um degrau, tem bastante coisa para subir ainda. Então, isso pode acontecer. Pode ser que cumpriu 2024 e 2025, aí uma agência sobe, ou pelo menos melhora a perspectiva. Isso é viável. A questão da meta de inflação, acho que o presidente, já deixou bem claro que ele quer que suba a meta. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui. Eu entendo que vai ser um jogo bem cartas marcadas. O Lula vai pedir 4,5, o Haddad vai falar é muito, não sei o quê, entrega 4 como se fosse uma vitória do Haddad e do Roberto Campos Neto e assim uma vitória do mercado. Vai ser essa narrativa que vai ser desenhada e comemorada quando você, na verdade, só quer subir para 4 mesmo, e é isso que deve acontecer. Agora, por outro lado, eu entendo que a gente se aproxima, sim, de um corte de juros em breve. Eu vejo que já tem muita empresa que está postergando planos, a gente está vendo muita demissão, e isso tem apertado no mercado de crédito. A concessão de crédito, a inadimplência continua em um patamar desconfortável, a população com taxas de desemprego maiores vão ter intenções de consumo menores adiante, e isso pode fazer com que o Banco Central, que já incluiu na última ata um parágrafo mencionando esses detalhes, esses pontos relevantes para o funcionamento da economia, pode fazer com que o Banco Central utilize esse ponto para justificar um início de corte de juros. Pode ser que ele continue assim,
situação ainda está delicada, a gente ainda tem que ir com calma, porque a inflação está bem desconfortável, então vamos continuar em ritmo de 0,25, isso pode ser um tema. Mas acho muito difícil ele postergar o ano inteiro esse corte de juros, dado que outros pontos da economia já dão problemas. Já que a gente está falando em juros e pressão inflacionária, eu queria ir lá para a Europa, só para a gente repercutir um pouquinho Posso também. fazer uma pergunta só? Pode. Vai lá. Até falei aqui antes, tem alguns economistas já ficando aqui na ponta um pouco mais otimista, acho que até por conta dessa curva recente né, se comportando melhor. E alguns economistas jogando para 11,25 nesse ano, assim, totalmente fora do Boletim Focus. Nossa, otimismo bom esse. E aí justamente isso, assim, o que a gente poderia ter de argumento para acreditar num cenário desse? Se é um cenário possível, o que levaria a acreditar né, que esse cenário se torne realmente um cenário base, né? Ou seja, o que estão colocando na conta para realmente acontecer esse 11,25 esse ano, né? Fechando esse ano? Não, na verdade, eu entendo que nesse mês a gente está vendo uma valorização do real muito grande. Sim. E tem efeitos na inflação mais rápidos até do que outras medidas. Se você tem um real médio, um câmbio médio de 5,10, você já teria uma revisão grande nas expectativas de inflação para baixo. Atualmente estão em 5,25, né? Mexeu para 5,24. Mas tudo com uma premissa de que vai ter... Aliás, a inflação está batendo 6 com uma premissa de que vai ser um câmbio de 5,25 ou 5,24. Se você revisa para baixo, você ajuda a ter revisões baixistas também na previsão de inflação. Quer concluir? Posso falar essa? Tá ótimo. Não, só para entender também um pouco, né? A gente está vendo todo esse cenário lá fora mais negativo hoje, mas me chamou um pouco a atenção os dados da zona do euro ali, da inflação, ele acabou caindo, né, de 8,5, até peguei aqui a cola para não cometer uma gafe, de 8,5 para 6,9, né, só que acho que a parte mais importante ali está em olhar para o núcleo, exatamente, né? E o núcleo traz ali, acho que talvez uma preocupação ainda dos custos da energia, que mesmo que tenha, né, se talvez infiltrado ali na economia em geral, mas né, com essa perspectiva que pudesse ser pior e deu uma melhorada, mas ainda assim ele está persistindo, está pressionando, e pressiona serviços, salários, enfim, como um todo, né? Tornando talvez mais difícil de se dominar aí, de se domar a inflação, olhando para o núcleo. Eu queria entender um pouco mais da análise de vocês em relação a o que a gente pode interpretar sobre este cenário da Europa. A sinalização é de que os juros por lá devem realmente continuar subindo para conseguir diminuir essa inflação ainda mais? Vai ter que subir pouco mais, sim. Eu entendo que a Europa já tinha uma previsão de crescimento de juros bem menores do que os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos está falando que vai chegar em 5,25, a Europa mal falava em 4%, com uma inflação até maior do que os Estados Unidos. Exato. Portanto, é difícil imaginar que vai ser tão simples assim para reduzir. É claro que é mais delicado subir juros na Europa, porque você precisa agradar vários países. Em situações diferentes. Situações bem diferentes. Muito diferentes. Puxar a corda demais, né, pode trazer aí consequências para alguns países. Marco, eu queria também entender um pouco da sua visão em relação a essa preocupação, né, como um todo inflacionária, mas especificamente olhando, Reino Unido também divulgou hoje, né, a inflação, né, o Reino Unido ainda está mais alto. O Reino Unido está entregando acima uma de típica 10. inflação de país subdesenvolvido, né? Caramba, quem diria, né? E eu tenho uma preocupação que talvez tenha um efeito sazonal que a gente teve lá, lembrando que tem um lado positivo do petróleo olhando para trás, mas tem um lado negativo do petróleo olhando para frente, né? Então, até coloquei acho que um gráfico no Twitter hoje, particularmente, que talvez quando a gente fala de inflação no curto prazo, né? Mas a inflação futura, a gente de novo tem a pressão de energia agora, né? Voltando o petróleo na casa dos 85. Então, eu acho que é cedo para a gente ter um otimismo muito grande em relação à curva de juros dos Estados Unidos, Europa, porque todo mundo já fala assim, beleza, aumenta agora, terminou e agora é 200 pontos caindo juros nos Estados Unidos, né? Fala assim, calma, porque ainda é cedo para acelerar essa curva de juros lá fora, né? Então, principalmente o Reino Unido mostrou que a inflação pode ser que continue assim, assunto por muito tempo, né? Vai ser. Maravilha, gente, estamos em cima aqui, sempre o tempo passa rápido. Queria que você deixasse suas considerações finais, Gustavo. Sempre agradecer aqui a oportunidade, o convite de vocês, sempre esse bate-papo gostoso aqui e um bom feriado para todos. Maravilha. Dado que eu só encontro vocês de novo semana que vem. Obrigada, Obrigado. grande...